Bom dia a todos. Em nome do Instituto Daneman e do Dr. Gerd Daneman, que é o diretor executivo do nosso instituto, eu quero dar as boas-vindas. Eu sou Ana Barcelos, gerente de assuntos institucionais do Instituto. Para quem não conhece do Instituto, ele foi criado no ano 2000 e, desde 2001, começou com uma atividade intensa de eventos. Desde esse início, o objetivo foi trabalhar assuntos e estudos técnicos e jurídicos que perpassam os temas da inovação e do desenvolvimento econômico do Brasil. Para isso, a gente vem desenvolvendo cursos, seminários, palestras, estudos, enfim. O nosso objetivo é ampliar o debate. E, para isso, a gente precisa de vocês. A nossa escuta está aberta. Vocês vão encontrar na pastinha um material que é bastante rápido de avaliação. Desde já, eu agradeço aqueles que puderem preencher e nos entregar no final dessa manhã de trabalhos. Um outro ponto que eu gostaria de falar também é que a nossa escuta não é só por esse formulário, mas é também pelo nosso site, pelo Facebook, pelo LinkedIn. Estamos completamente abertos. Hoje, a nossa ideia aqui foi trabalhar o tema do impacto para as empresas das novas regras de acesso aos recursos genéticos. Nós sabemos que a legislação brasileira é uma das mais robustas, se não a mais robusta do mundo, tem servido de exemplo, tem sido usada por outros países, né, vem sendo adaptada, contando com a ajuda dos nossos técnicos. E a ideia, então, foi trazer palestrantes que dispensam apresentação, né, nós acreditamos que são talvez as pessoas mais brilhantes da área. Nós vamos cantar. Eu tive o prazer de ouvi-los ontem, então eu falo isso de uma forma muito confortável. Nós vamos trazer, então, o Dr. Rafael Marques, diretor do DCGEM, Elisa Romano, que trabalha na CNI, especialista em políticas e indústrias, Dr. Tiago Falda, que é o diretor de assuntos técnicos e regulatórios da BBI. Para facilitar esse debate, o conselheiro do IDS, Dr. Gustavo Moraes, a quem eu passo a palavra e desejo um evento ótimo a todos nós. Bom dia. Obrigado, Ana. Obrigado pela apresentação e obrigado pela presença dos palestrantes, que, sem dúvida, acho que são algumas das pessoas, né, mais indicadas para nos guiar no entendimento e na prática, né, dessa lei, que o Brasil é pioneiro. Aliás, eu recomendaria uma certa fiscalização das novas leis que surgirão aí para o mundo, né, até por questões de direito autoral, porque... né, eu não duvido que os países, diversos jurisdições... Não tem lei sobre direito autoral, não tem direito autoral sobre lei, pelo menos é o que diz. Mas, assim, eu acho que vai haver, e eu acho que isso é positivo, uma grande influência dessa nossa lei nas legislações mundiais. Eu só queria colocar, eu sou advogado, ninguém é perfeito, mas, assim, uma das coisas de quem lida, né, com os assuntos do direito é que se olha a palavra escrita. Aí a palavra escrita, né, na sua formação, a formação da lei, a formação dos regulamentos, a formação das orientações técnicas, ela ganha uma vida quase que autônoma, né? Ela escapa daquelas pessoas que estavam ali, que são os pais e as mães, né, daquelas palavras, e no final das contas vão ser interpretadas pelos operadores, né, pelas agências governamentais, e no final das contas pelo juiz, no final das contas pelo STF. Né? É quem vai interpretar isso, né? As empresas, os advogados e tal. Mas nessa busca, né, de tentar antever qual vai ser a interpretação final, né, dessa, ou a mais difundida, né, das nossas regras, eu acho que ninguém melhor que essas três pessoas aqui que vão fazer uma palestra. Eu vou pedir algumas palestras, para as perguntas ficarem para o final, se possível. Eu sei que isso é difícil. E a Ana só esqueceu de dizer que a Elisa Romano é conselheiro do CGEM também. O Tiago também é conselheiro do CGEM. É o Dream Team, né? Então, começamos com a Elisa, 30 minutos. Oi? Rafael que vai começar? Bom dia a todos. Queria agradecer aqui ao Gustavo, a Ana, o Instituto Daneman pelo convite. Para a gente é sempre importante discutir e dar mais transparência e difusão sobre o novo modelo regulatório, porque eu acho que os maiores problemas que nós temos hoje de aplicação da norma nascem do desconhecimento. Mas isso é natural, porque é uma legislação nova. Alô? Uma legislação nova. E tanto para o Estado, quanto para os administrados, para os agentes públicos, quanto para as empresas, para os pesquisadores, tem sido uma experiência
digamos assim, desafiadora. Eu acho que a gente já superou muitos problemas, o Brasil saiu um pouquinho na frente, porque a gente tem legislação sobre esse tema desde 2000, uma legislação que trouxe pioneirismo, mas junto com esse pioneirismo vários problemas, e aí eu acho que a gente teve a oportunidade de, ao vivenciar esses problemas, construir soluções que hoje não estão sendo aplicadas em nenhum outro lugar do mundo, mas que é infalível. Quando as pessoas começarem a criar, os outros países começaram a criar suas próprias legislações, nós já temos aí 105 países que ratificaram Nagoya, quando eles começarem a fazer essa legislação, alguns problemas surgirão. Muitos deles parecidos com o que nós já tivemos e vivenciamos. Né? Então eu vou falar um pouquinho do contexto em que essa legislação surge no mundo, para que a gente entenda o porquê dela existir. Então minha apresentação ela é bem genérica, para a gente dar uma nivelada. Eu não sei como é que é o conhecimento de todo mundo aqui sobre a legislação. Uns provavelmente conhecem muito, outros conhecem pouco, alguns nunca tiveram contato. Então a minha apresentação é uma apresentação mais simples, dá um contexto geral, apresenta alguns números do que já está sendo gerenciado por nós a partir da implementação do SysGen. Já temos 4 meses do SysGen no ar, então vou dar alguns números para vocês aqui em última mão. E aí depois a gente vai aprofundando. As próximas apresentações vão começar, a Elisa começa a tratar um pouco mais da legislação, apresentar conceitos da legislação, e o Thiago vai concluir falando de alguns pontos específicos, que aí é para quem quiser fazer um doutorado e um mestrado na área, as perguntas dele são ótimas. Então vamos lá. Eu vou pedir para alguém me ajudar aí, quem puder ir controlando o tempo. Eu queria fazer uma apresentação no máximo, quanto que nós combinamos? 30 minutos? E aí, qualquer coisa eu vou ajustando aqui. Bom, então, eu queria começar dizendo o seguinte, eu queria dar o contexto em que essa legislação é inserida, mas em especial do ponto de vista das empresas. Tá? Essa é uma legislação que afeta diversos setores na sociedade. Basicamente, principalmente, as empresas que fazem inovação usando biodiversidade, os pesquisadores, academias, institutos de pesquisa, e os povos indígenas, povos, comunidades tradicionais e agricultores familiares, que são detentores de conhecimentos tradicionais sobre os usos deste patrimônio genético. Esses são os principais atores afetados. Mas algumas características importantes do ponto de vista das empresas é que os setores que estão relacionados ao uso da biodiversidade são setores hoje que, quando a gente olha para o mercado internacional, são setores em crescimento. E que mesmo em momentos de crise, vários deles têm uma resiliência muito maior e, às vezes, até com a economia caindo, esses setores se mantêm ou até conseguem crescer. Então, são setores promissores. Então, empresas que estão nesse setor são empresas que têm uma perspectiva de existência no longo prazo, no médio prazo, maior do que de outros setores. Por isso é importante conhecer a legislação que vai começar a reger este ambiente no mundo inteiro, especialmente no Brasil. Então, tem participação de mercado crescente, as instituições de pesquisa nacionais e estrangeiras têm interesse nesse tema, temos muitas instituições de pesquisa que se dedicam a esse tema, então as empresas conseguem encontrar parceiros para desenvolver projetos de pesquisa. O potencial de inovação em combinação de novas tecnologias é muito grande. Então, hoje, com a bioinformática e uma série de outras tecnologias que estão começando a convergir, a gente começa a ter um salto tecnológico na área de biotecnologia muito grande, isso é significativo. A gente tem evoluções que começam a até trazer uma discussão grande para os advogados e para os legisladores de como tratar determinados temas que surgem a partir de desenvolvimentos tecnológicos que a gente não sabe como lidar, né, com eles, em questões de risco, biossegurança, uma série de outras questões que não tem a ver com a nossa legislação, mas começam essas áreas todas do pensamento, áreas da ação pública começam a se integrar. Elas não estão mais isoladas. Então, até falo um pouco disso mais na frente, do ponto de vista das políticas públicas. Responsabilidade socioambiental, social e ambiental do consumidor é crescente, então essa é uma preocupação que as empresas têm que ter, isso vai pautar a atuação das empresas. E hoje essa é uma legislação basicamente consolidada. Por que nós estamos discutindo isso aqui hoje? Porque se fosse um caso de uma jabuticaba que só tem no Brasil, você poderia falar assim, por que ter isto? Agora, quando você vê que o Brasil, na verdade, ele é só o pioneiro em um setor em que todo mundo está entrando, aí a visão tem que ser outra. Né? Eu acho que pode passar, por favor. Bom, aqui são alguns dados que todo mundo conhece, mas o que eu queria frisar aqui, principalmente, dentro das vantagens comparativas que o Brasil tem em relação a outros países para o desenvolvimento desse tipo de negócio, tem uma característica que é fundamental e que influencia muito o modelo regulatório brasileiro, que é a característica de o Brasil ser, ao mesmo tempo, um grande provedor de biodiversidade para empresas de outros países, quanto usuário de biodiversidade exótica. Nós temos uma característica dúbia.
Então, hoje, quando a gente senta na COP e vai fazer discussão, a gente vê claramente posições muito marcadas de países que são só usuários. Você pega lá os países que têm pouca biodiversidade, mas muito desenvolvimento tecnológico, e eles têm uma posição. Tem países que têm pouco desenvolvimento tecnológico, pouco desenvolvimento industrial, mas tem muita biodiversidade. São dois polos. O Brasil, ele é as duas coisas. Por isso é que a gente acredita que o Brasil, ao ter essa condição dupla, ele vira um microcosmos do que é o problema mundial. E se a gente não tivesse conseguido chegar a um acordo, poderia se sinalizar de que realmente esse é um modelo que é difícil de ser implementado. Mas o fato é que nós conseguimos. O nosso Congresso tem representantes de ambos os lados, sentaram, além dos outros atores todos que estão envolvidos, né? Como, por exemplo, questões ambientais estão relacionadas, não é um problema nem de usuário, nem de provedor, mas é um problema ambiental. A lei é ambiental, inclusive. Então, quando a gente consegue, no Congresso brasileiro, reunir usuários, provedores, chegar a um acordo, um mínimo múltiplo comum e prover uma legislação que tem se apresentado funcional, isso é um sinal para o mundo. Todo mundo vai olhar para a gente. Quando a gente começar a divulgar os números, os dados do Sisgem, aí acabou. Então, nós já temos. Vocês vão ver aqui alguns números que eu vou apresentar, e quando a gente chegar na COP no final do ano, esses números já vão estar mais sólidos, eu vou ter uma quantidade maior de dados, mais tempo em operação, para mostrar o seguinte: olha, se as pessoas tiverem bom senso e boa vontade, tanto de um lado quanto do outro, e houverem concessões, tanto do lado dos provedores quanto dos usuários, dá para chegar num modelo parecido com esse. E este está sendo funcional. Essa é a nossa ideia. Então, essa é a característica especial do Brasil. Pode passar. Bom, aqui é só para falar um pouco dessas análises de futuro que a gente tem, né? De prospecção do que vai dar certo, o que faz parte dos negócios do futuro. E aí, isso aí é quase invariável. Eu fiz uma pesquisa em vários deles. Citei uma brasileira aqui, da USP. Mas em quase todos a gente tem essa convergência que lista biotecnologia, meio ambiente, a questão dos alimentos, que a população mundial está crescendo e está demandando alimentos cada vez mais, o agronegócio, energia renovável, o uso de ativos da flora brasileira. E aí aqui tem um destaque, claro, uma pesquisa feita pela USP, os ativos da flora brasileira têm um diferencial, não só da brasileira, mas de alguns países específicos, que é onde tem plantas, animais e moléculas novas. Porque uma coisa é você discutir, por exemplo, uso de patrimônio genético europeu ou indiano ou chinês que a gente usa e a civilização usa, o ser humano usa às vezes há 1000 anos. A gente tem um certo conhecimento sobre isso. Tem outras coisas que estão em áreas do planeta que foram pouco pesquisadas e que a gente não tem tanto conhecimento. Por exemplo, na Amazônia a maior parte das espécies talvez nem seja conhecida. Então ali tem um repositório de biodiversidade que pode oferecer perspectivas de inovação muito maior, que elas são menos conhecidas, a gente não sabe o que está ali. Pode passar. Bom, apesar de todo esse ambiente promissor, a gente tem alguns riscos que a gente precisa olhar para eles, identificá-los e ver como que a gente pode abordá-los. Essa aqui é só uma lista bem exemplificativa. Pode ser que a gente tenha vários outros, talvez até alguns mais importantes que eu não coloquei aqui, mas são os que eu pessoalmente considero significativos. Então, do ponto de vista dos governos no Brasil, eu percebo pouco empenho em se consolidar um sistema de inovação consistente. Uma cadeia de inovação consistente no Brasil não há pensamento ou, digamos assim, dominante, ou isso não é uma agenda que faz parte das prioridades do governo. Não tem sido. Às vezes a gente tem a FINEP, tem o BNDES, você tem várias ações isoladas que poderiam convergir para isso, mas não tem uma estratégia que gere um conjunto de ações integradas, pensadas para chegar neste fim. Isso não é uma prioridade. Temos massa crítica em vários órgãos públicos, temos massa crítica em entidades representativas da indústria, temos massa crítica na academia que poderia ser usada para construir uma estratégia consistente, mas ela não é feita. E do ponto de vista orçamentário, eu não vou nem falar. A gente sabe como é que o Brasil está nos últimos anos. Então, assim, fonte orçamentária de pesquisa, porque pesquisa não se faz num ano com muito dinheiro, no outro sem. Você tem que ter uma certa regularidade, senão a coisa trava. E ela também tem que estar orientada, você tem que ter definição de rotas tecnológicas. Não adianta você ter 1000 pesquisadores no Brasil, cada um pesquisando aquilo que ele acha mais legal e ninguém está pesquisando aquilo que é uma rota tecnológica prioritária para o país. Então a gente teria que definir isso. Então falta esse pensamento estratégico se materializar ou sair dos poucos locos onde ele existe e começar a formar um contexto amplo de diretriz nacional. Isso precisa acontecer. A outra é a dificuldade das empresas para absorver e implementar novos modelos de negócio. Tem algumas empresas que, pela sua natureza, pela natureza do ambiente de negócio que ela vive, ela é obrigada a lidar e aprender como é que funciona esse novo marco regulatório.
mas nem todas são assim. E tem várias que atuam nessa área que ainda não têm modelos de negócio compatíveis com essas regras e vão começar a prevalecer no mundo inteiro. Então vamos lá, o setor de cosméticos é um setor que há muito tempo lida com isso. Então é um setor que tem familiaridade, é fácil uma empresa de cosmético hoje, você vai lá nas associações, a BIPEC, todo mundo na área de cosméticos sabe um pouco disso, já teve experiência nessa área, sabe como lidar com isso. Para eles não é tão difícil implementar, isso não é uma novidade tão assustadora, tão diferente. Para outros setores da economia, é. Então a gente precisa difundir boas práticas, nós temos que construir um material de apoio, o governo tem que apoiar nisso, a difusão das boas práticas para ajudar as empresas a inserirem nesse mercado é muito importante. Isso é um papel importante para a CNI, para a BBI, para esses atores que fazem essa intermediação, né? Foco das demandas na agenda de desoneração tributária é o seguinte, não é uma crítica, mas toda vez que alguém do Estado senta para conversar com alguém da iniciativa privada, a primeira reclamação de sempre é tributária. Ok, eu concordo, isso faz todo sentido. Mas não fica só nessa agenda, porque essa agenda está bloqueada. Num país que tem um orçamento que está na situação atual, é uma agenda bloqueada. Então o que sobrou? Não é para abandonar esta agenda, mas é para a gente construir em paralelo uma outra agenda que possa ser implementada enquanto essa aqui vai sendo discutida. Essa é longa, essa é demorada. É como se eu estivesse numa negociação da OMC que é super travada, e aí em paralelo eu faço algumas bilaterais para abrir mercado. É uma coisa parecida com essa. Então tem que ter essa estratégia que não é para ficar só focado em desoneração tributária. Né? O desaparecimento rápido da matéria base da inovação em biotecnologia é o maior dos riscos. Então aí temos vários riscos para o bom desenvolvimento desse setor, mas se as espécies desaparecerem, acabou. Não tem o que pesquisar, não tem uma inovação para ser feita. Pode passar, por favor. E aqui é só um exemplo. Eu sei que tem gente da Monsanto, tem mais alguém da área agrícola aí? Tem mais gente. Então isso aqui é só um exemplo claro pelo que nós estamos passando. Isso aqui são dados que mostram o desaparecimento da diversidade genética entre 1900 e 1983. Já está defasado isso aqui, eu não consegui um outro melhor. Mas já mostra para espécies que têm utilidade comercial como estão desaparecendo as variedades. E aí, numa situação em que nós estamos de mudança climática, como desenvolver novas variedades para resistir a características específicas dos novos ambientes onde elas serão produzidas? Sem diversidade genética, não vai acontecer. Então isso é muito importante. Isso já tem impacto hoje econômico, né? Pode passar. Isso é só para dar um exemplo. E aqui eu mostro um pouco de algumas características de plantas, né, de alguns patrimônios genéticos que nós temos no Brasil, que são pouco conhecidos, comparando algumas características úteis que eles poderiam ter com outras espécies conhecidas. Então imagina, por acaso a gente conhece o camu-camu. Pode ser que haja uma outra espécie que a gente ainda não conhece, que pode desaparecer antes da gente identificá-la, que seja até muito maior do que ela, em potencial de vitamina C, por exemplo. Isso é só um exemplo. Pouca gente conhece isso aqui. Mas a gente já teve a oportunidade de pesquisar e conseguimos saber que isso existe, que é importante, tem utilidade. Pode passar. Aqui é a mesma coisa. Vitamina A. Bom, esse aqui é um slide só para mostrar, não precisa ler as letras pequenas, eu vou traduzir no próximo slide, mas para falar o seguinte, se o maior risco é o desaparecimento das espécies, como é que isso está no mundo hoje? Está da seguinte forma. Vocês estão aqui numa grande cidade. Todo mundo aqui, imagino, vive num ambiente urbano. É difícil para alguém que acorda todo dia e vê tudo no mesmo lugar, acreditar que as coisas estão desaparecendo, porque está tudo no mesmo lugar, mas esse é o nosso ambiente. Mas quando você vai para a zona rural e para as florestas, você vê que as coisas estão desaparecendo. Então, a IUCN é uma entidade internacional muito respeitada, ela recebe informação de mais de 16 mil pesquisadores do mundo inteiro que dão para ela subsídios sobre pesquisas que eles estão fazendo sobre a biodiversidade em geral. Um é ornitólogo, o outro pesquisa mamíferos, etc. E ela vai coletando esses dados e monta uma lista, que é a chamada Red List, que é aquela que tem um ranking de espécies que já foram extintas, ou que estão extintas na natureza, mas você ainda encontra em cativeiro, outras que estão ameaçadas no curto prazo, outras no médio prazo, e tem uma lista progressiva. E aqui eu faço um resumo dos dados deles. Bom, em primeiro lugar, apesar de ter o feedback de muita gente, a estimativa é de que eles estejam pesquisando e tendo conhecimento sobre apenas 3% do total estimado. Então isso aqui é uma amostra do que está acontecendo. Mas nas espécies que estão aqui pesquisadas, a gente tem dados sobre elas. A gente não tem sobre as outras. Pode ser que haja outras que estão desaparecendo e que a gente nem sabe que existe. Eu tinha um slide aqui antes, que ele não está aqui hoje, mas que é de um macaquinho que foi descoberto no Mato Grosso, numa área de mata, um mamífero são aquelas espécies, né, que a gente identifica mais fácil, que normalmente nas novas espécies descobertas são insetos, peixes, mamífero não. Mas nós descobrimos um mamífero novo, que ninguém sabia que existia,
e que estava lá, a última família, os últimos exemplares, num resquício de mata numa região. Será que outros desapareceram antes da gente identificar? Então, isso acontece, é um processo real. Então, hoje, os números estão aí. Esses números são estimativas. A mensagem que a gente tem que deixar clara é o seguinte: mesmo que sejam aproximações, são assustadoras. Se ela tiver 100% errada, se ela tiver com a margem aqui, em vez de 23, for 12, é assustador. Ainda assim, é um problema sério. Para quem vai usar isso nos próximos 50 anos, nos próximos 60 anos, para continuar fazendo inovação em cima de novas moléculas, em cima dessa biodiversidade, ela não vai existir. O que nós estamos fazendo com esta legislação no mundo inteiro, em especial no Brasil, é tentar mitigar este processo, é tentar reverter uma parte daquilo que é obtido para quem consegue sucessos nos seus empreendimentos, não é para todos. Então, o processo da cadeia de inovação, a gente sabe que uma parte pequena daquilo que é processo de P&D chega ao mercado e gera retorno, mas nessa parte, quando chega, tem que haver uma contribuição para a gente poder continuar tendo a disponibilidade dessa matéria-prima para inovação para novos projetos de pesquisa. Então é isso que o mundo entendeu na ECO 92. A CDB foi criada em cima disso. A CDB é uma organização internacional que tem mais países membros do que a ONU. A ONU tem 193, a CDB tem 195, mais a União Europeia. Então você tem uma legitimidade muito grande. O próprio protocolo de Nagoya, que nasce dentro da CDB como um protocolo para a implementação das regras que definem algumas coisas sobre a repartição de benefício. Ela é uma regra mais genérica, remete às legislações nacionais, mas é sobre este consenso de um problema que existe, é real e que nós precisamos lidar com ele. É por isso essa legitimidade grande da implementação desse marco legal. Pode passar. Bom, aqui a gente tem alguns dilemas, então a partir deste contexto de dilemas para a indústria, dilemas para a escolha pública no Estado, como é que a gente faz para transformar, por exemplo, este paradigma num paradigma prioritário? Por que o Ministério do Meio Ambiente acha que isso é importante? Para muita gente isso é difícil de entender, porque o pessoal sempre pensa assim, bom, mas desenvolver a indústria, desenvolver novos modelos de negócio a partir do uso da floresta, do uso da biodiversidade, pode não ser bom para o meio ambiente. Não, depende. Depende de como você usa. Depende do seu nível de responsabilidade ao usar esse recurso. E se você usa isso seguindo um marco legal que tem como foco tanto favorecer a inovação, como garantir no longo prazo a disponibilidade dessa matéria-prima para a inovação, que é a biodiversidade, você está ajudando sim a fazer conservação. Então, para poder quebrar o paradigma, às vezes eu dou uns casos extremos. Por exemplo, se todo tipo de indústria tem algum impacto no meio ambiente, eu te pergunto, qual o impacto que teria uma empresa cuja especialidade dela é tratar resíduos sólidos? Qual o impacto negativo dela no meio ambiente? Nenhum. É positivo. Então, isso é um extremo, mas tem muitas outras gradações de setores econômicos que estão entre aqueles que têm um impacto negativo ou que a gente precisa ter atividades para mitigar esse impacto, até chegar nessa que tem um impacto claramente positivo. Tem várias gradações aí no meio. E no nosso entendimento do Ministério do Meio Ambiente, o nosso entendimento é de que muitas das atividades hoje contempladas dentro da área de cosméticos, de fármacos, de geração de energia, fontes alternativas de energia e outras, agricultura, se elas forem feitas dentro do marco legal, elas podem ser, sim, atividades que ajudam a conservar. E eu vou mostrar alguns exemplos aqui de como que isso funciona. Como que uma atividade, em vez de impactar negativamente, impacta positivamente. E se você não seguir a lei, ela pode impactar negativamente. Então, só essa diferença de você seguir um conjunto de regrinhas já faz de você transforma uma empresa de uma empresa com impacto negativo para uma positiva. E isso nos permite atuar, então, inclusive incentivando esse setor. Por que o Ministério do Meio Ambiente poderia, por exemplo, agir para suprir uma lacuna da cadeia de inovação e atuar muito parecidamente com a FINEP, por exemplo, ajudar a financiar desenvolvimentos tecnológicos para desenvolver um setor econômico, porque aquilo ajuda a conservar o meio ambiente. Se eu entender que aquilo ajuda a conservar o meio ambiente, seja esse setor econômico funcionando bem, de forma racional, respeitando as regras, conserva o meio ambiente, então eu posso pôr recurso orçamentário ali e extra-orçamentário. Porque nós temos recursos extra-orçamentários, que não estão sujeitos aos cortes orçamentários dos limites da capacidade de gasto do governo brasileiro. Que vem de onde? Bom, vem de doações internacionais, vem do governo da Noruega, que todo mundo já viu aí, vem de outros governos, vem de repartição de benefícios, que é uma fonte extra-orçamentária não contingenciável.
Então, o próprio recurso da repartição de benefícios, que as empresas que auferiram receita líquida, vendendo produtos a partir do uso da biodiversidade, quando elas fazem essa repartição de benefícios, esse recurso, pela lei nova, pode estar disponível, inclusive, para pesquisa e desenvolvimento. Então, ele pode retroalimentar o sistema. E ele não pode ser contingenciado. O que acontece muito no serviço público, quem não conhece, às vezes você tem agências, por exemplo, o INPI, ele é superavitário. A atividade do INPI gera mais recurso do que o que ele consome. Mas o recurso que o INPI gera é depositado na fonte 100, vai para o orçamento. E aí o orçamento decide, não, vou devolver para o INPI uma parte, a outra eu vou ajudar a pagar de serviços da dívida pública. E aí o dinheiro some e o INPI fica lá, naquela situação. Não é o nosso caso. Pode passar. Bom, então resumindo ali, o dilema da escolha é essa, né? Como é que a gente pauta o governo para que ele tenha escolhas na direção de fortalecer uma rota tecnológica que favoreça estes setores? Bom, a gente tem que ter números, dados, apresentar critérios para dizer por que eu vou escolher gastar dinheiro público, seja de fonte orçamentária ou extra-orçamentária, dinheiro gerido pelo setor público, para um determinado setor e não para outro. Qual a justificativa? Se eu puder dizer, com números, com dados, que o desenvolvimento desse setor influencia várias áreas da sociedade brasileira de forma positiva, eu ajudo a dar desenvolvimento social para comunidades que vivem na floresta. Eu consigo desenvolver saúde pública, consigo desenvolver conservação ambiental e desenvolvimento econômico junto, opa, já estou construindo argumentos factíveis para poder justificar o investimento naquele setor. Vamos lá. Implementação de ações estratégicas, identificação de lacunas tecnológicas. A gente já teve estratégias no passado que foram espasmos, né? E que hoje a gente poderia pensar para um governo futuro, no longo prazo, uma proposta que o setor industrial poderia fazer é de consolidar estratégias de consolidação da cadeia de inovação no Brasil, né? Inclusive, uma delas que eu posso citar, que é a das... Como é que chama? Como é que era aquela lá do MCTI? Não, aquela era fantástica, que a gente fez, nem chegou a implementar. Fizemos tudo na hora de implementar, faltou o dinheiro, aí não fez. Que era das compras tecnológicas, das encomendas tecnológicas, montavam-se consórcios, né, entre setor privado, academia, governo, para poder fazer plataformas do conhecimento. Né? Não era isso. Bom, o fato é o que ela fazia? A ideia era você identificar rotas tecnológicas prioritárias, identificar as lacunas tecnológicas que permitiriam que esse setor produtivo desse um salto de produtividade. Quais essas lacunas? E aí a gente monta um consórcio e desenvolve tecnologicamente soluções para aquelas lacunas. E aí a gente teria investimentos nessas áreas. Então, esse tipo de coisa a gente precisa fazer. Isso é uma visão estratégica. Garantir recursos de forma consistente no tempo para pesquisa, especialmente em fase pré-competitiva, nas cadeias de inovação. Integrar compras governamentais e linhas de fomento, então, por exemplo, compras do SUS, etc. Né? Tem uma série de compras governamentais que a gente pode usar para fortalecer esses setores que a gente entender que estão dentro das rotas tecnológicas prioritárias. Integrar estratégias de fomento e financiamento à política de desenvolvimento, né, tecnológico, inovação e as ações de estruturação de instituições públicas-chave. Pode passar aí, doutora. Aqui são só mais alguns casos, quer dizer, num momento muito especial da economia brasileira em 2014, eu trabalhava numa área de qualificação profissional e tive a oportunidade de ver como que quando a economia brasileira começa a crescer um pouco mais, um pouco acima do ritmo normal, começa a crescer um pouco, já falta mão de obra qualificada no Brasil para todas as áreas, desde a gerência até o chão de fábrica. E se a gente vai falar de um setor novo, então aí nós vamos precisar formar muita gente. Então essa estratégia em conjunto com as universidades, com o MEC, com o CNPq, é importante para que quando a gente começar a ter o crescimento econômico, você vai procurar um bioquímico no mercado, você acha. Você vai procurar um cara especializado em bioinformática, você acha. E hoje talvez não esteja disponível. Né, vamos lá, difusão de conhecimento sobre oportunidades de negócios, definição do modelo de inovação ideal. Bom, essa lista continua, pode passar. Bom, fator socioambiental. Aqui falando um pouco ainda daqueles riscos, para a gente poder manter essa biodiversidade disponível, é importante que ela seja conservada in situ. Tem muita gente que acha que só porque eu tenho lá uma coleção, aquela espécie está salva, está documentada na coleção. Aí eu tenho lá na Islândia, no meio do gelo, um banco gigantesco de sementes, pode ter todas as sementes da Amazônia lá. A questão é a seguinte, se a Amazônia virar um deserto, depois a gente quiser replantar, não vai dar. Porque tem planta que só nasce na sombra da outra. Como é que eu vou plantar todas ao mesmo tempo? É um sistema, é um ecossistema. Então a gente tem que conservar in situ, senão é quase impossível recuperar isso. Né? As estratégias de conservação não funcionam se a sociedade não tem como obter valor econômico. Bom,
Isso é uma justificativa para os ambientalistas que a gente diz, bom, não adianta eu trancar a floresta, criar um parque, não deixar ninguém fazer pesquisa lá, não deixar ninguém fazer uso daquela biodiversidade. A sociedade tem que oferir retorno daquilo para ela valorizar e poder ter recursos, inclusive, para investir na estratégia de manejo e conservação. E o sistema de inovação e biotecnologia deve integrar políticas de meio ambiente, inclusão social, desenvolvimento, isso aqui eu já falei. Pode passar, doutora. Aqui é só um slide para poder mostrar como que isso pode acontecer. Tem outras bolinhas que a gente pode inserir aqui também. Vamos lá. E aí eu entro um pouco, em linhas gerais, dos princípios que nortearam a reforma legal, tendo em vista tudo isso que a gente já viu aí para trás, essa situação em que nós estamos vivendo, e a gente tinha um modelo de legislação, que era um modelo que tentava resolver alguns desses problemas, mas não resolvia. O foco dela foi principalmente no combate à biopirataria, e é claro que ela não conseguiu evitar a biopirataria, porque as fronteiras brasileiras são enormes, mas ela criou uma série de obstáculos para a pesquisa e para a inovação. Então ela foi revisada com base em alguns princípios, que é uma legislação de a legitimidade da repartição, por conta disso tudo que nós já falamos, simplicidade e agilidade dos processos. Ela era muito focada antes nos processos, então toda a cadeia era supervisionada. O Estado, como ele partia do princípio que todo mundo que estava atuando na área de biotecnologia poderia estar fazendo uma coisa errada, então ele conferia tudo antes, te dava um carimbo e falava, não, você está certo, está autorizado, vai fazer. Quando você faz isso para 3, para 4, para 5, talvez você dê conta. Não é ideal, mas talvez você dê conta. Quando chega a 1000, você começa a formar um negócio chamado backlog. Você decide 3 por mês, chegam 70. Você decide no mês seguinte 10 para bater o recorde, aí chegam 180. E aí não funciona, simplesmente não funciona. Então hoje, o nosso foco foi, primeiro, fazer um matchmaking entre a legislação e a situação real da pesquisa e da inovação no Brasil. Não dá para eu ter um modelo autorizativo com a demanda que a gente tem. E a gente mudou, então, a perspectiva. Um dos princípios que regiu a nova legislação é, bom, vamos partir do princípio que todo mundo quer fazer certo, vai seguir a regra, e aqueles que não fizeram, nós vamos ter uma metodologia clara e objetiva para poder alcançá-los e tentar mudar o comportamento. Nós vamos criar um sistema de incentivos para que esse comportamento siga a legislação. É isso. Então, você tem segurança jurídica, ou seja, normas claras. O exemplo claro que eu dou é, antes, a repartição de benefícios era definida assim em lei. Para quem é advogado tributarista, vai adorar isso, que é, ela tem que ser justa e equitativa. Pronto. Aí você ganha uma multa do IBAMA e aí o que acontece? O que é justa e equitativa? Né? Hoje está definido. Não é justa e equitativa, é tanto. É isso aqui, é um percentual. Qual a diferença? A primeira foi feita lá no Ministério do Meio Ambiente, a segunda foi feita na Fazenda. Essa foi feita na Fazenda. Tem clareza, tem objetividade. O dia que o cara quiser contestar o agente do Estado que fez uma multa errada, ele tem argumentos para poder falar aqui, juiz, está tudo errado. Ó. E o Estado vai conseguir se defender e falar, não, está tudo certo, olha aqui. E aí você tem argumentos claros e objetivos para definir, não aquela coisa subjetiva que tinha antes. Então, isso é um... Eu estou dando um exemplo. Poderia fazer uma lista de coisas desse jeito que a gente aprimorou na legislação. Então, estímulo ao uso sustentável da biodiversidade, isso era uma premissa. Então, toda vez que nós estávamos numa discussão, vários ministérios, 11 ministérios, representantes da indústria, representantes dos índios lá discutindo, e tal coisa assim, bom, mas isso aí vai bloquear a inovação. Beleza, então isso aqui é um princípio, isso é um norte. Se isso bloqueia a inovação, tem que ter uma justificativa muito grande para isso estar aqui. Não tem a justificativa? Então está fora. Vamos seguir em frente. Tá? Estímulo à convergência entre setores, cooperação entre academia, empresas, povos e comunidades tradicionais. Então a legislação tentou superar alguns preconceitos e algumas ideias preconcebidas sobre o papel de cada um desses setores. Por exemplo, de que comunidades tradicionais podem ser apenas detentores de conhecimentos sobre o uso de determinado patrimônio genético. Você olha para aquele índio e fala, ele sabe como usar aquela planta. Ele usa para dor de barriga e para dor de cabeça. É isso que ele tem para me oferecer. Ele também é setor produtivo. Ele é um elo de uma cadeia. Ele, inclusive, processa matéria-prima que está ali na região dele e está integrado numa cadeia, muitas vezes uma cadeia que tem alto desempenho, como, por exemplo, a de cosméticos. A Natura ganha mercado no mundo inteiro, fazendo parceria com comunidades tradicionais que são fornecedoras. Então, eles são também setor produtivo. Não são só provedores de conhecimento tradicional. Então, a legislação ela cria mecanismos para favorecer a integração entre esses setores e para que haja um desenvolvimento dos diversos perfis que podem se encaixar nesses setores. Vamos lá. Então, melhoria do ambiente de inovação, valorização e proteção dos conhecimentos tradicionais. Aqui é importante dizer que os conhecimentos tradicionais, assim como a gente não vê as espécies desaparecendo, a gente também não vê as comunidades desaparecendo. Então, quem é mais velhinho, o povo que já está aí, que nem eu, começando a careca, outros que já estão com a careca bem avançada, sabe? Lembra daquele filme, O Último dos Moicanos? Lembra? Exuberante. Lembra do Último dos Moicanos? Então, tem uma pesquisa da Unesco, que é de 2010, que lista 51 últimos dos moicanos.
Vários já morreram de lá para cá. Agora, 51 últimos dos moicanos significa o seguinte, tem um último cara de uma coletividade que tinha, às vezes, 1000 anos de existência e tinha conhecimento sobre o ambiente onde ele vivia, de diversas espécies. Sabia usar para diversas coisas. E que nós perdemos, essa biblioteca foi perdida. Agora, se tem 51 que são úteis, mas quantas tem com 10, com 15, com 20 estão sumindo? Estão desaparecendo. No Brasil tem várias em desaparecimento. Vários processos explicam isso. A migração para os centros urbanos, então os jovens não aprendem aquilo que os mais velhos têm sobre aquele conhecimento. Então, migra para a cidade, ele deixou de compartilhar aquele conhecimento tradicional, vai fazer parte de outra comunidade, vai ficar na zona urbana ali e vai perder aquele conhecimento. Outros porque o ambiente dele desapareceu, ou porque a comunidade desaparece também, o povo morre de doença, eles são menos protegidos, têm menos anticorpos, eles, né? Então, estão desaparecendo. Então, é importante que a gente tenha políticas para ajudar a pesquisar e conservar esses conhecimentos tradicionais e ajudar a conservar esse modo de vida, né? Conservação da infraestrutura biotecnológica é manter a floresta de pé. Pode passar. Consolidação das cadeias produtivas da floresta em pé, que são esses modelos de negócio, a gente chama de floresta em pé, esses modelos de negócio que ajudam, de alguma forma, eles impactam positivamente na floresta. E que justificam o Ministério do Meio Ambiente poder investir recursos nesses setores. Foco nos resultados, que é isso que eu falei. Então, a legislação anterior ela tinha um foco muito grande nos processos, queria policiar cada etapa do processo. Agora não. A cadeia de inovação inteira tem um elo de incidência da repartição de benefícios e a burocracia ou o custo econômico relacionado à atividade de inovação foi totalmente retirado. Então, você tem, no máximo, pontos de registro voluntário, que é o cadastro no Sisgem, que mesmo assim não precisa ser prévia pesquisa. Ele tem os momentos bem definidos no artigo 12. Então, toda a cadeia de inovação, até chegar na comercialização do produto, e depois de um ano dele no mercado, você tendo os números para poder apresentar na sua declaração de quanto você oferiu, e poder calcular a receita líquida, aí sim tem incidência. Né? Antes você tinha aquela coisa mal definida, de ser justa e equitativa, e ainda tinha que ser antes. Você ia começar o seu processo de inovação, tinha que adivinhar a quantidade de retorno para poder repartir uma parte do benefício. Então vamos lá. Efetividade e simplicidade, passamos. Não, então pode ir, nós já falamos disso aí. Bom, aqui são algumas características do novo Sisgem. Então o Sisgem antes, diante dessas características que eu mencionei para vocês, era quase um cartório. A gente ficava lá narrando corrida de cavalo para poder tentar dar alguma celeridade aos processos, para não deixar os processos parados, para não formar backlog. Ainda assim, quando a gente batia recorde, fazia tinha um resultado pífio quando você olha para a quantidade das possibilidades da economia e da capacidade acadêmica do Brasil. Né? Então, a gente saiu desse modelo autorizador e passamos para um outro de discussão do aperfeiçoamento cada vez mais do marco legal, no sentido de garantir aqueles princípios que a gente mencionou antes. Então, o Sisgem hoje tem um papel muito mais de discussão do que de autorização. Coordena a elaboração e aplicação de políticas para a gestão do acesso e repartição, e a sociedade civil propõe melhorias, mas ela também atua com direito a voz e voto. Então o Sisgem anterior ele era só governamental. Era um órgão composto por conselheiros exclusivamente oriundos do governo. Hoje ele tem 60% de governo, 40%, 45%, 55% a 45% da sociedade civil, e na sociedade civil tem representantes das empresas, tem a CNI, a CNA, com 3 vagas, tem da Academia Brasileira, né, também tem 3 vagas, e dos povos e comunidades tradicionais também tem 3 vagas. Então são 11 de governo, 9 da sociedade civil, divididos de forma equitativa. Pode passar. Então aqui é só uma comparação estatística, né? No último ano, quando a gente começou a tentar fazer a coisa funcionar mais rápido, às vezes você conseguia aí em 3, 4 meses uma autorização. Mas em média você levava 3 anos, e teve casos de quase 9 anos. Aí você vai fazer um processo de P&D que leva 9 anos só para ganhar autorização para começar a pesquisa? Não funciona. E muitos países no mundo caminham para essa legislação. Muitos já têm uma legislação parecida com essa. E agora alguns estão revisando suas legislações, à luz do que a gente tem experimentado. Né? E aí vocês viram aqui no slide anterior, hoje em dia é instantâneo. Você quer pesquisar, você está autorizado pelo Congresso. O que você vai ter que respeitar no dia que você for fazer ou uma solicitação de propriedade intelectual, seja lá no INPI, seja no mapa de cultivar, onde quer que seja, antes disso, você tem que contar para a gente, fiz uma pesquisa, ela chegou no resultado, tá aqui a pesquisa sobre essa planta, tá aqui as características dela, e aí antes de você fazer isso, antes de uma publicação, você tem que fazer o registro. Então não tem nada prévio. Aqui são alguns exemplos, aqui são slides cedidos pela empresa Beraca, que é uma fornecedora de insumos para o setor de cosméticos e fármacos, é uma multinacional brasileira, e aqui ela tem estatísticas sobre o impacto ambiental das atividades dela, que já respeitam esse racional desse modelo de negócio. Pode passar. Vou mostrar só um gráfico daqueles locais ali,
que mostra o seguinte: as comunidades que não são partícipes dos projetos onde a BERAC atua, 32% da renda dela vem da madeira. Onde ela atua, só 6% vem da madeira. Aqui está trocado. Esse gráfico, isso aqui tem um erro do gráfico, eu não consegui trocar, porque só peguei o... Eu já liguei lá para eles, eles já trocaram na apresentação deles. Mas aqui também, quer dizer, a renda de quem é coletor cooperado, ela é quase 3 vezes maior do que quem não é, e aí com isso você reduz também o papel do Estado na composição da renda. Então a composição da renda de quem está num projeto de uma empresa desse tipo, que respeita essas regras, ele tem menos componente do Estado e menos componente predatório do meio ambiente. Isso claramente é um benefício que tem vários tipos de impacto para políticas públicas. Então é por isso que a gente chama esse setor de um setor que ajuda a conservar o meio ambiente. E aí a gente, vamos lá, pode tratá-lo de forma diferenciada. Isso aqui é um resumo do ciclo virtuoso que a gente entende que pode funcionar a partir deste modelo de legislação, ele sendo colocado em funcionamento e realmente sendo absorvido pela sociedade. A gente entende que a gente vai poder ter, ao mesmo tempo, recursos sendo gerados para P&D, e quanto mais P&D, mais recursos, quanto mais recursos, mais pesquisa, mais conservação ambiental, ou pelo menos menos perda de espécies, para poder garantir que no longo prazo isso aqui funcione como um círculo virtuoso. Pode passar. Aqui é um pouco de como se organiza hoje a estrutura desse marco legal no Brasil. A gente tem 2 instâncias-chave aqui, uma que trata da regulação, que é o CEGEM, a outra que trata de políticas públicas, que é o Departamento de Patrimônio Genético do Ministério do Meio Ambiente. Lá a gente tem as competências que estão relacionadas à União. Então, todos aqueles documentos... 5 minutos. Ok, estou fechando. Tudo aquilo que a União assina ou que ela contrata junto à sociedade, nesses contratos ela é representada pelo Ministério do Meio Ambiente. Quem é responsável por isso é o Departamento de Patrimônio Genético. Cuida, então, do Fundo Nacional de Repartição de Benefícios, dos acordos de repartição de benefícios em que a União é beneficiária e dos termos de compromisso, que são uma espécie dos termos de ajuste de conduta de quem teve alguma atuação em desconformidade com a medida provisória, e aí a legislação nova trouxe várias facilidades para que houvesse essa regularização, e os termos de compromisso estão responsabilizados de lá. Aqui nós temos em azul o sistema do CEGEM, que envolve o cadastro, a Secretaria Executiva, que é para dar vida ao CEGEM, para dar sequência aos seus atos, e as câmaras setoriais, que facilitam muito a comunicação com a sociedade. Porque o CEGEM tem 20 membros. Não dá para, em 20 membros, por exemplo, colocar todas as representações da indústria. A gente tem a CNI e a CNA. Mas como é que você faz discussão com a BIPEC, com a Biquim, com a Bifina, com a BBI, com etc? Bom, você tem a possibilidade de criação de câmaras setoriais. É isso, exatamente. Mas a gente tem essa legitimidade de poder... Essas reuniões são todas públicas, abertas, e todo mundo pode participar. Bom, e aí você tem também os órgãos de controle, tem as outras atuações, as relações do sistema com as regras de propriedade intelectual, e os organismos internacionais em que essas regras são discutidas. Pode passar. Então, características especiais do nosso modelo em relação a de outros países é que o consentimento prévio e o contrato de repartição de benefícios para pesquisa com patrimônio genético já foi dado pelo Congresso Nacional. Não existe nenhuma forma na legislação brasileira mais, nenhuma forma de autorização estatal para pesquisa. O que existe é acordo entre proprietários de propriedade intelectual, sejam eles comunidades tradicionais, ou pesquisadores, ou empresas. Aí são contratos privados. O governo não autoriza mais nada. O que a sociedade brasileira, o Estado brasileiro tinha que autorizar, foi autorizado pelo Congresso Nacional. Isso é uma característica mais importante, eu acho que mais significativa. Bom, porque eu tenho 3 minutos agora, vamos fechar, pode passar. Beleza, está acabando. Aqui são algumas estatísticas do CISGEM, no ar. Então, para vocês terem uma ideia, em 15 anos de funcionamento do modelo anterior, a gente chegou a ter autorizados tanto pelo CEGEM quanto pelas entidades credenciadas pelo CEGEM para que fizessem autorizações como CNPq, IBAMA e IFAM. No total, em 15 anos, a gente chegou a ter 2.600 autorizações para pesquisa concedidas no Brasil. Eu vou mostrar como é que em 4 meses de funcionamento do CISGEM, a gente já teve uma aderência muito grande das entidades que fazem uso do patrimônio genético. Pode passar. Aqui é dividido por estado, os acessos cadastrados por cidade, né, no CISGEM. Isso aqui seria impensável você ter essa quantidade de registros no modelo autorizativo. Você reunir o conselho e ficar carimbando papel com voto de conselheiro, voto do relator, discussão de cada um. Impossível. Né? Pode passar.
Isso aqui também é bom para mostrar quando a gente vai lá, quando eu faço palestra para academia, para mostrar onde é, quem é que está na frente, quem não está, para incentivar o povo a entrar no Sisgem. E falar, aí, ó. Entendeu? Quem está ganhando, quem está perdendo. A Embrapa é disparado líder. É, a Unicamp. Vamos lá, cadê a USP? Que tem alguém da USP aí? Levanta a mão. Cadê a USP? Então, vamos lá. Pode passar. Isso aqui são pesquisadores brasileiros que estão nesse país fazendo acesso e registros, né? Pode passar. Aqui é uma dispersão, né, geográfica, um mapa de onde estão vindo os acessos. Isso aqui a gente tem o update dele por dia, diário, a gente recebe a atualização diária desses dados. Pode passar. Nos Estados Unidos, pode passar. Esse é na Ásia, pode passar. Está aí no mundo. E aqui são os números atualizados, esses são de ontem. Não vi hoje ainda, mas a gente já tem 2.680 usuários cadastrados desde o dia 6 de novembro. Instituições cadastradas entre empresas, universidades, etc. Os cadastros de acesso, né, nós estamos vendo aqui, esses aqui são os anteriores, que eram autorizações que a gente transformou e colocou dentro do sistema, mas 1.113 de ontem, em 4 meses, você vê facilmente que nós vamos passar os 2.600 em menos de um ano. Né? Muito provável. É isso, aqui são remessas para o exterior, notificações de produtos. São produtos novos que já estão sendo colocados no mercado e foram notificados. Pode passar. Acabou. Obrigado.